Meu nome é Sandra Gomes de Amorim e eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Bandejas Expandidas Biodegradáveis com Reforço de Bagaço de Malte. Então, nos últimos anos, vem surgindo muita preocupação em relação aos efeitos negativos que as embalagens à base de petróleo causam ao meio ambiente. Então, seja pela falta de reciclagem, pelo acúmulo dessas embalagens. Então, surgiu vários estudos em relação às embalagens biodegradáveis, principalmente utilizando o amido. E essas embalagens elas podem vir a substituir as bandeiras EPS. Então, seria uma alternativa para quem busca uma embalagem de caráter sustentável e biodegradável. Para fazer uma embalagem biodegradável de amido, a gente precisa utilizar materiais de reforço, como os resíduos agroindustriais, palhada de soja, de milho, de cana, além de utilizar o resíduo agroindustrial bagaço de malte. E também é necessário utilizar um plastificante, tudo isso para melhorar as características físicas e mecânicas dessas embalagens. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e caracterizar espumas expandidas à base de amido de batata reforçadas com bagaço de malte. Elas foram produzidas por expansão térmica em molde fechado, utilizando o planejamento experimental fatorial do tipo 2x2. Então, o amido de batata, primeiramente, foi triturado as batatas e foi feita a extração desse amido por decantação por 12 horas. Ele foi seco a 40 graus Celsius e feita a moagem em moinho de faca. O bagaço de malte ele foi seco a 100 graus Celsius por 48 horas e também foi feita a moagem em moinho de facas. Para a elaboração da bandeja foi utilizado um molde bipartido e foi feita a expansão térmica a 180 graus Celsius por 4 minutos. Foi realizado um planejamento experimental de delineamento composto central, então utilizando como limite inferior o bagaço de malte é 10% e o limite superior é 30%, plastificante com limite inferior 2,5% e limite superior 7,5%. E foi feito 3 repetições no ponto central. Então, o tratamento controle, foi feito também um tratamento controle, utilizando o amido a 16 gramas. Todas as porcentagens em relação à quantidade de amido, a massa de amido. Então, no tratamento controle foi feito um amido plastificante e todas as formulações elas utilizaram goma guar, estearato de magnésio e água. Então, depois de realizadas essas bandejas, elas foram caracterizadas em relação à umidade, à densidade, à cor e à morfologia. Então, sobre os resultados de discussão, foi feita as análises de umidade, densidade e cor. Então, a formulação 2 foi a formulação que teve maior quantidade de bagaço de malte e maior quantidade de plastificante que foi utilizado, que foi o glicerol. Então, notou-se uma tendência maior a ter uma maior quantidade de umidade. Já a densidade, as embalagens que foram utilizados bagaço de malte, elas tiveram uma maior densidade. Então, quanto maior, houve uma tendência também, que quanto mais sólidos você incorpora, maior vai ser a densidade. Então, a bandeja, em relação à bandeja controle que não utilizou o bagaço de malte, as outras bandejas elas tiveram uma maior quantidade, uma maior densidade. Também foi realizadas as análises de cor e o amido ele interferiu na cor, o bagaço de malte ele interferiu na cor devido a ele já ter uma tonalidade mais amarelada, amarronzada, então ele interferiu na cor das bandejas e, no caso, a formulação 3 foi a bandeja que apresentou os melhores resultados de densidade e umidade e teve também a menor luminosidade, porque ela tem uma maior quantidade de amido. Então, as bandejas que tiveram maior quantidade de amido, que foi a formulação 2 e 3, elas tiveram uma menor luminosidade. Em relação à análise morfológica, nós temos a figura A, que é a formulação controle, que foi elaborado somente com amido e plastificante, e a B, que foi o ensaio 3, que teve 30% de bagaço de malte e 2,5% de plastificante. Então, a gente percebe pela figura B que houve uma boa distribuição do bagaço de malte, e ela ficou mais compacta, não teve tanta formação de bolhas de ar dentro, devido ao bagaço de malte comprometer essa expansão da massa, aumentando assim também a densidade dessa embalagem. Então, como conclusão desse trabalho, como eu já havia comentado, a elevação da concentração de bagaço de malte aumentou a densidade, e a adição desse bagaço de malte ela promoveu tanto alteração na coloração das amostras, tornando-as mais avermelhadas e amareladas e com menor luminosidade, e o ensaio 3 é o que mais se mostrou favorável para ser aplicado em alimentos
pois apresentou baixo teor de umidade e densidade. Obrigada.